Fala galerinha, mano, código, beleza? No vídeo de hoje a gente vai aprender a diferença entre operador ternário, tá? O que é a desgraça desse operador ternário que tanta gente fala, não é verdade? Então vamos lá, eu vou pegar um exemplo bem simples aqui para a gente explicar, né? Para eu te explicar como funciona o operador ternário. O operador ternário não é uma coisa que existe só no JavaScript. Ele existe praticamente em todas as linguagens de programação, como PHP, Ruby, Python e por aí vai. E eu criei esse pequeno exemplozinho bem simples para a gente poder ver, tá? Eu criei um HTML simples, né? Cujo no corpo eu tenho um botão, tá? Chamado Make Request. Tem um script, tá? Onde eu criei uma função ternary operator para a gente bater um papo sobre ele. E aqui eu estou fazendo um document.querySelector no button, ou seja, eu estou pegando esse elemento e estou adicionando um evento de escuta, né? Ou seja, eu vou escutar o evento de clique. Então, toda vez que ele clicar no botão, eu vou executar a função ternary operator, certo? Ao executar a ternary operator, ele vai executar essa verificação e ele vai dar um alert. Se o status for igual a 200, ele vai dar um alert atualizado com sucesso. Se não, ele vai dar um alert erro ao atualizar, certo? E aqui eu faço a atribuição desse status. Imagine que esse status venha, por exemplo, de uma API. Né? Você está usando um jQuery ou está utilizando a Fetch API do próprio JavaScript para fazer uma requisição HTTP, então o retorno desse status seria o retorno dessa requisição, por exemplo, só para servir de exemplo, ok? Então, basicamente, quando eu dou um clique aqui, ele fala se o status for 200, atualizado com sucesso, ok? E se for 400 ou qualquer coisa diferente de 200, ele vai dar um erro ao atualizar, ok? Beleza, perfeito. Então vamos lá, vamos entender como funciona o ternary operator. O operador ternário, ele é uma forma mais simples de você analisar uma condição, tá? Lembrando que no JavaScript a gente tem várias formas de condicionar a uma ação, certo? A gente tem o if, a gente tem o else, a gente tem o switch, certo? São apenas alguns exemplos de formas de você trabalhar. Por exemplo, se, né, no caso aqui eu estou fazendo com C, para você entender. Né? Se o status for igual a 200, certo? Eu executo esse alert. Se não, que é o significado de else, eu executo esta ação. Esse é o jeito tradicional e funciona muito bem. Mas quando a gente começa a programar, fica muito cansativo. Você toda vez que tiver uma condição tão simples como essa, onde você só tem duas opções de resultado, ou sim ou não, né? No caso, ou verdadeiro ou falso, você tem que ficar criando esse preâmbulo de coisas aqui, tá vendo? Abrindo chave, fechando. Porque na grande maioria, a ação que você vai executar, muitas vezes, é só uma ação. No caso, o alert. Então, o operador ternário ele vem para resolver esse problema. Então, essa instrução inteira aqui de 4 linhas poderia ser resumida a apenas isso: alert, né? Então, eu vou executar o alert do mesmo jeito, e aí eu faço a verificação ternária aqui, que seria como? Status igual a 200. Então, se isso for verdadeiro, eu marco com interrogação. Tá? Então, o interrogação é sempre que a informação é verdadeira, ok? Então, se ela for verdadeira, eu vou executar o que estiver logo após a interrogação. Então, no caso, vai ser o atualizado, com sucesso, ok? Caso contrário, o senão da coisa, ele vai ser após os 2 pontos, tá? Você viu que ele trouxe até aqui, ó, quando eu coloquei 2 pontos, ele trouxe o else ali para mim, que tem quase o mesmo significado, só que eu não vou colocar o else aqui, né? Eu vou colocar assim, e aí eu vou colocar aqui o meu erro ao atualizar, tá? Então tirei aqui, vou remover tudo isso aqui, e olha só como diminuiu meu código, e ele continua funcionando do mesmo jeito. Erro ao atualizar, porque eu estou com 400 lá, certo? Mudei aqui para 200. Atualizado com sucesso, ok? Ó,
atualizado com sucesso. Então, na verdade, o operador ternário ele é uma forma simples de você fazer uma verificação entre verdadeiro e falso. Tá? Lembrando-se que o operador ternário ele tem três partes. A primeira parte é o validador, o comando ou comparação que você vai fazer para atribuir se isso é falso ou se isso é verdadeiro. Então, se o meu valor da variável status for igual a 200, ele vai utilizar a primeira condição, que é logo após a interrogação, que é a instrução de sucesso, ok? Sucesso. E a segunda vai ser a atribuição de erro, então de erro ou de falso, no nosso caso. Então, se o status aqui for diferente de 200, ele vai disparar o erro que está logo após os dois pontos. Então, em vez de ter o if e o if eu troco pela interrogação e o else eu troco pelos dois pontos. Outra coisa importante, o operador ternário pode ser atribuição também, pode ser utilizado para atribuição de variáveis. Então, por exemplo, eu tenho meu status 200, certo? Eu poderia substituir isso, né, por isso aqui, const msg, que é a mensagem, recebe a verificação ternária, o resultado da verificação ternária desse status, certo? E aí sim eu faço meu alert. Só que agora eu faço meu alert na mensagem, ok? Olha só, eu estou fazendo meu alert na mensagem, certo? Deixa eu tirar aqui que aqui está um erro aqui. Perfeito? Então eu estou fazendo um alert na mensagem. Vai funcionar do mesmo jeito. Olha só, atualizado com sucesso. E se eu colocar aqui 400 e dar um F5, erro atualizar. Então você pode aplicar tanto para validação, né, diretamente como eu fiz no alert, para atribuição, e você também pode utilizar para funções, para invocar funções, tá? Então, por exemplo, se eu vou criar mais duas funções aqui, ó. Function success, e ela vai fazer muito simples, alert, certo? Atualizado com sucesso. Perfeito. E aqui eu vou criar uma outra function chamada error, tá? E aqui eu vou colocar o alert, erro ao atualizar, certo? E aqui, ao invés de fazer essa atribuição, eu simplesmente posso fazer isso. Status igual a 200, então eu invoco a função success, ok? Se não, eu invoco a função error, ok? Erro atualizar, porque eu estou com 400. Se eu utilizar o 200, eu também posso. Atualizado com sucesso, ok? Então também é uma forma de eu invocar funções em casos onde eu só tenho duas verificações. Eu também posso utilizar essas funções para retornar valores. Então vamos supor que no sucesso aqui eu tive que fazer um processamento, tá? Então eu tive que processar o dado, tive que fazer if, else, eu tive que fazer algum cálculo, alguma coisa que no final eu retorno, tá? Então eu posso pôr aqui o return, né? Certo? E também posso utilizar isso. Então eu posso colocar aqui const msg recebe o retorno de uma dessas funções, e daí aqui eu dou o meu alert no meu msg, certo? Então meu alert não está mais na função, eu simplesmente retorno a mensagem que eu quero retornar, né? Eu faço processamento e retorno o que for necessário. Por exemplo, poderia ser um cálculo matemático, se eu estivesse trabalhando com juros aqui, por exemplo, taxa de juros. Poderia falar se ele é simples, se ele tem um juros mais avançado, eu posso colocar aqui. Faço o cálculo e devolvo o valor, com base no status. E aí sim, esse valor retornado pelas funções são atribuídas na variável MSG, e da variável MSG eu faço meu alert. Ok? Olha lá, funcionando
tranquilamente também, tá? Tô trocando aqui para 400, salvei, erro atualizar, perfeito? Então o operador ternário ele é muito útil e eu recomendo muito que você utilize, tá? Muito mesmo. E eu tenho certeza que vai ser uma ferramenta muito boa para você conseguir aí agilizar condicionais no seu código de uma forma muito mais simples, limpa, objetiva, escrevendo bem menos. Tá ok? Se você ficou com dúvida ainda sobre como funciona o operador ternário, quiser trocar alguma ideia, deixa aqui nos comentários. Eu vou responder com total carinho aí e atenção, tá bom? E galerinha, não se esqueça, é mão no código. Tudo isso a gente aprende escrevendo, tá? Sabe uma coisa que eu faço muito? Eu pego muitas vezes, vou lá no GitHub, começo a pesquisar lá umas ferramentas, por exemplo, script gerador de senha, script gerador de e-mail, script validador de telefone, e aí eu vou ver como que as pessoas estão escrevendo aquele código. Eu nunca olho um código só. Muitas vezes eu olho 2, 3 códigos e vejo recursos que essas pessoas utilizaram para poder fazer aquele recurso, para fazer aquilo funcionar. E muitas vezes a gente vai aprendendo. Então muitas vezes você vai ver o cara trabalhando com um if tradicional, como eu fiz no primeiro modelo, e já no outro, um cara um pouco mais avançado, ele já utilizou o operador ternário. Pô, mas por que aquele utilizou o operador ternário? Você vai e estuda o que é isso. Tá? É uma forma muito boa de aprender. E sempre digite o seu código. Tá? Não faça Ctrl+C, Ctrl+V, não permita que a IDE fique completando para você no começo as instruções de código. É importante você saber escrever o teu código, é muito importante. Isso vai fazer com que você reforce dentro da tua cabeça, dentro da tua mente, do teu cérebro, aquele comando, como aquilo funciona. Então você tem o reforço, né, da mão que você está digitando, então você está guardando na memória a digitação, você está guardando o visual, que é a leitura daquilo que você está lendo, né, e toda a parte conceitual, estratégica da concepção do script. Então o aprendizado vai ser muito mais rápido se você fizer tudo, se você digitar tudo. Tá? Então não faça Ctrl+C, Ctrl+V. Não seja um programador mediano. Seja um cara aí que tem um futuro grandioso pela frente. Então aprenda a digitar, a escrever o seu próprio código e vá aprendendo com o código dos outros. Tá ok? Bom, essa é a minha dica de hoje. Espero que tenha te ajudado. E um forte abraço e até o próximo vídeo.